Queridos, o nosso texto está lá em Mateus 28, 19, que diz assim, é bem conhecido esse texto, né, das nossas igrejas. Ele fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente precisa entender o contexto, né, de onde está esse texto, para a gente não correr o risco de falar alguma bobagem, né? Então, o contexto é o sepultamento e ressurreição de Jesus. Jesus passou, né, por toda aquela situação que a gente conhece, foi crucificado, após um tempo ressuscitou, e depois que ele ressuscita, ele passa mais um período com os seus discípulos e finalmente volta aos céus, né? Volta para o seu Pai. E antes dele subir, ele declara isso aqui, ele fala isso para os seus discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma coisa interessante é que a igreja, ela toma esse texto e ela chama de a grande comissão, né? Quando Jesus nos orienta, né, nos dá a missão de formar outros discípulos. Jesus, quando ele subiu, voltou aos céus, ele não queria que o trabalho terminasse, né, que a missão terminasse ali. Os discípulos precisariam ter bem claro que isso deveria continuar até o retorno do Senhor Jesus Cristo, né? E para a gente entender um pouquinho como que a gente deve continuar essa missão, dar seguimento a essa missão, a gente precisa entender quem é Jesus, que foi quem ensinou, né, a como fazer essa missão, como ele vivia, como ele ensinava, né? Então é isso que a gente vai tentar entender agora. A primeira coisa, uma coisa bem interessante assim da personalidade de Jesus, é que Jesus ele era uma espécie de andarilho. Jesus ele não parava em um lugar e ficava lá parado por muito tempo, né? Hoje, as nossas igrejas geralmente são assim, a gente vem para o templo, né? Aí no templo a gente canta, a gente prega, a gente louva, a gente faz isso, a gente abraça, faz aquilo outro, ensina, né? Mas Jesus ele não ficava parado apenas em um lugar, né? A palavra de Deus vai mostrar que ele andava de cidades em cidades, de vilarejos em vilarejos, né? E era assim. Ele mesmo diz assim: as raposas têm os seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque Jesus não parava, ele não abriu uma igreja e ficou parado dentro dela. Não, ele ia andando de lugar a lugar, pregando e ensinando, né? E no dia a dia, né, Jesus pregava tanto em sinagogas, quanto no meio do povo, né? A sinagoga é a igreja da época de Jesus, digamos assim, né? Então, nessa caminhada de Jesus, de um lugar para um outro, de uma cidade para outra, o que ele fazia? Né? Ele curava enfermos, né? De modo que a sua fama se espalhou por toda aquela região, e uma grande multidão passou a seguir Jesus, por causa dessa dinâmica do ministério dele. Então, ele ensinava, pregava, e, de acordo com que ele ia fazendo isso, ele curava as pessoas, e a vida dele era tão impactante, as palavras dele eram tão impactantes, que as pessoas começavam a o seguir, né? E Jesus tinha uma coisa muito interessante, que era a metodologia dele de ensino, né? Talvez essa palavra seja um pouco estranha para quem não é da área de educação, né, de ensino, quem é professor, estudou as pedagogias da vida, né? Mas a metodologia de Jesus é a forma, a maneira, né, a estratégia, digamos assim, que ele utilizava para ensinar. E essa estratégia ela era bastante peculiar, né? E como é que Jesus ensinou? Ele tinha uma metodologia, uma forma de ensino bem simples, né? Mas muito eficaz, muito eficiente. A primeira coisa que Jesus fazia, ele explicava de forma teórica, né?
ele ensinava as pessoas. Os discípulos chegavam, ficavam em volta dele, né? E ele começava a falar do reino de Deus. E ensinava, e mostrava. E nesse momento, nesse primeiro ponto, né, da estratégia de Jesus de ensino, os discípulos ficavam apenas ouvindo, prestando atenção. Jesus estava falando, os discípulos ouvindo. Aonde a gente pode ver, né, isso acontecendo? Por exemplo, o Sermão do Monte. Né? O Sermão do Monte, Jesus está falando, e foi um sermão longo, né? E Jesus fala, e você percebe que não tem uma atuação direta dos discípulos. Você percebe que eles estão ali, né? Estão até perto de Jesus, em volta dele, mas não estão falando, né? Não estão, entre aspas, colocando a mão na massa, estão ouvindo, aprendendo. Algumas outras situações que Jesus faz isso, e inúmeras delas, ele usa as parábolas, né? As suas parábolas, que eram histórias que ajudavam, né, para que Jesus se fizesse entender pelas pessoas. Então, Jesus simplificava em alguns momentos o que ele queria ensinar, né, contando uma história. Isso era a parábola. E às vezes também ele complicava o que ele queria dizer para que as pessoas realmente não entendessem, para que as pessoas ficassem na dúvida, né, deixar aquela pulguinha atrás da orelha. E ele também usava uma parábola para fazer esse tipo de coisa. Né? A parábola do semeador é um exemplo, né, de situação que Jesus falou para que a maioria das pessoas não conseguisse entender, só os seus discípulos entenderam, né? E, na verdade, nem os discípulos dele entenderam, que foram perguntar para ele, ele explicou só depois o que significava a parábola do semeador. Segundo passo. Então, primeiro, né, grave aí, anote no seu caderninho, se tiver um caderninho aí, anote. Né? O primeiro passo, Jesus explicava de forma teórica. Segundo, ele explicava através das chamadas ações parabólicas. Nossa, que isso? Ações parabólicas. As ações parabólicas de Jesus, era uma forma dele ensinar através das suas atitudes, do seu jeito de ser, de fazer. Nesses momentos, geralmente Jesus não falava muitas coisas, ele fazia. Dar um exemplo para ficar mais fácil. O lavar dos pés. Né? Jesus estava ali, estavam os seus discípulos, aconteceu uma discussão entre eles, que eles queriam saber, os discípulos queriam saber quem iria ser o mais importante. Né? Então Jesus pega e lava o pé de todos os seus discípulos ali. Né? Para mostrar o quê? Que o mais importante no reino de Deus é aquele que é mais servo, o mais humilde. Né? Esse é que vai ser o mais importante. Então, no reino de Deus, a gente não precisa querer glória para nós. Né? Pelo contrário, a gente precisa servir. E nesse momento, Jesus lavando os pés dos discípulos, ele não estava falando, discursando. Foi uma ação que serviu como exemplo, né, para os discípulos aprenderem, né, o valor de quê? De ser servo. Né? Então, isso foi o quê? Uma ação parabólica de Jesus. Então, veja bem, Jesus, a partir do seu exemplo, ele ensinou outras pessoas. Terceira coisa, né, que Jesus fazia nessa metodologia de ensino. Primeiro, vamos voltar um pouquinho. Primeiro, ele ensinava falando. Depois, ele ensinava agindo. E agora, no terceiro passo, ele começa a enviar os discípulos em missões. Só que nesse primeiro momento que ele envia os discípulos, é uma espécie de estágio supervisionado. Os discípulos vão, atuam, eles fazem, eles colocam a mão na massa, né? Mas Jesus ainda está ali próximo, perto deles. Dar um exemplo, aquela situação que Jesus, os discípulos estavam ali, Jesus estava pregando, ensinando, e aí os discípulos começaram a expulsar o demônio de um jovem. Só que eles não conseguiram expulsar o demônio, né? E aí os discípulos chegam perto de Jesus e perguntam: Senhor, a gente não está conseguindo expulsar o demônio desse jovem. Por que isso está acontecendo? O Senhor disse que a gente ia conseguir. Aí o Jesus diz assim: olha, sabe por que vocês não estão conseguindo? Primeiro, vocês são homens de pouca fé. Segundo, esse tipo de espírito, ele só sai
se vocês jejuarem e orarem. Né? Então, preste atenção. Nesse momento, aconteceu uma espécie de um estágio supervisionado. Jesus enviou os discípulos não conseguiram desenvolver a atividade, né, como deveriam, então eles voltam e perdem uma ajuda de Jesus. Então, Jesus está ali, auxilia, explica, mostra como é que faz mais uma vez, porque com certeza eles provavelmente já tinham visto Jesus fazendo isso, né? Mas erraram, né? E continuaram. Jesus explica, mostra tudo de novo, e aí eles vão e conseguem, né? Então, depois disso, a gente passa para o quarto passo, né? Qual foi o quarto passo? Jesus envia os discípulos de novo, só que agora eles vão sozinhos. Agora Jesus já não está perto deles, né? Aonde que a gente vai ver isso acontecendo? Quando Jesus envia os 70. Jesus envia os 70 para que eles comunicassem que ele estava por perto já, que ele ia entrar em uma determinada cidade. Então Jesus envia 70 homens. Olha, para quem entende um pouquinho de negócio, é até interessante que eu brinco, eu falo assim, isso foi uma estratégia de marketing de Jesus, né? Mandou os 70 para irem falando dele, para divulgar, para quando ele chegasse na cidade as pessoas já soubessem quem ele era, né? E aí ele chega ali naquela região e os discípulos vão e começam a pregar. E é interessante porque quando eles voltam felizes da vida, porque dessa vez deu certo, né? Deu certo, eles não tiveram muita dificuldade, eles voltam e comunicam, nossa, as pessoas nos ouviram, né? Isso foi uma atitude, uma situação bem interessante. Então, recapitulando os quatro passos de ensino de Jesus. Primeiro, falava de forma teórica. Segundo, ele ensinava a partir de suas ações. Terceiro, ele enviava os discípulos, só que sob sua supervisão. E depois, quando os discípulos estivessem maduros e prontos para a missão, ele enviava eles sozinhos. Só que, de fato, os discípulos não estavam sozinhos, né? Por quê? Porque eles sempre podem contar com a presença do Espírito Santo, né? E quando Jesus, né, quando a gente volta lá para aquele primeiro texto que a gente leu, que é o tema da mensagem, de portanto, e pregar o Evangelho, ali termina o livro de Mateus, né? E o livro de Atos é a continuação dessa história. Você percebe que Jesus já voltou aos céus, já deixou o Espírito Santo, né? E agora quem é que está orientando os discípulos na missão? Exatamente o Espírito Santo, né? Os discípulos estão aparentemente sozinhos, mas não, porque o Espírito está os conduzindo, né? Então, veja só como Jesus ele tinha uma metodologia fantástica para ensinar pessoas, para preparar pessoas, né? Às vezes a gente está na igreja e quer que a igreja cresça, mas a gente não tem essa paciência para lidar com pessoas, para ensinar, para preparar, para treinar, né? E Jesus, às vezes, com certeza, eu imagino que ele se chateava. Teve uma situação que um discípulo perguntou para ele algo que ele já havia explicado várias vezes, aí ele respondeu assim, nossa, até quando que eu vou sofrer esta geração? Né? Homens de pouca fé, homens que não confiam, não entendem, né? Demoram para entender. Até quando eu, Jesus, vou ter que sofrer vocês? Ou seja, eu acredito que Jesus, em alguns momentos, ele se chateou, porque ele falava, explicava, as pessoas não entendiam. Mas a gente tem que ter esse amor, né? Essa compaixão, esse zelo por ensinar, essa paciência. Claro que não é fácil, mas Jesus está aqui, o nosso mestre dos mestres está aqui para nos mostrar como fazer. Então, dando seguimento, nós somos empoderados pelo Mestre. O que eu quero dizer com isso? Você talvez esteja pensando, nossa, mas Jesus era Deus, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus, ele sabia fazer isso, lidar, ensinar, tinha essa metodologia fantástica, né? Só que ele diz assim para os discípulos dele, ide, portanto, e pregai o Evangelho. Só que no versículo anterior, no 18, se você está com a sua Bíblia, abra por gentileza, Mateus 28, 18, diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
E aí Jesus diz assim, olha, toda autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Então, o que eu vou dizer para vocês? Pode ver que ele começa o 19 assim, ide portanto. Portanto, ele está remetendo ao versículo anterior. Já que toda autoridade me foi dada, então, o que eu vou dizer para vocês? Vão e preguem. E aí você pensa, meu Deus, e agora, né? Jesus, ele está te empoderando, ele está dizendo, você pode, você é capaz, vá e ensine, vá e forme outros discípulos. Mas para isso acontecer, né, a gente precisa entender esse contexto direitinho do que Jesus estava falando, né? Então, nesse texto, essa palavrinha ide, que foi traduzida para o português como ide, é a palavra grega torêntetes, né? Que significa, do toreio, né, que é a raiz da palavra, ir, proceder, viajar, né? Essa palavra torêntetes, ela está na modalidade do verbo auristo. Tá? Uma curiosidade para você tentar entender isso aí. Auristo. E o que é isso? O auristo é uma modalidade do verbo que não existe no nosso português. O mais próximo que a gente consegue colocar, né, do grego, do original, que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, em grego e aramaico. Né? Essa palavra ela é grega. Então, essa modalidade do auristo, que é do grego, a mais próxima para o português seria o nosso gerúndio. Né? Mas o que é isso? Tipo, gerúndio, tu começou a falar de grego, de auristo. O gerúndio é aquelas palavrinhas que a gente fala, por exemplo, eu estou comendo, eu estou indo, eu estou fazendo alguma coisa. Entende? É o ando, endo e indo do nosso português, esses finalzinhos de palavra que a gente fala. Né? O gerúndio, o que é isso? Ele é uma ação que começa no passado, permanece no presente e tem uma continuidade no futuro. Né? Eu estou comendo. O que eu estou querendo dizer? Se você pergunta assim, se meu pai me pergunta, Ed, por que tu está fazendo? Aí eu vou responder assim, eu estou pregando. Né? Estou pregando aqui agora. É uma atividade que eu comecei no passado. Já devo estar aqui com uns 20 minutos, mais ou menos, falando. Ainda estou fazendo no presente e vou continuar fazendo um pouquinho mais pelo futuro. Talvez mais aí uns 20 minutinhos falando, né? Só que ela termina. O auristo, ele começa no passado, ele permanece no presente, mas ele não necessariamente vai parar no futuro. Ele vai continuar indefinitivamente. É mais ou menos isso, essa modalidade do verbo auristo, né, do grego. Então, o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou assim, ide, portanto? Olha só, uma palavrinha, a quantidade de informação que tem, né? A Bíblia é uma coisa fantástica. Então, o que Jesus realmente quis dizer? Jesus diz assim, ó, lembra que recapitular para você entender bem direitinho e não ficar com dúvida. Começa no passado, permanece no presente e continua no futuro, certo? Jesus, nessa situação, ele estava fazendo o quê? Se despedindo dos discípulos. Né? Ele estava voltando para o céu. Se despediu dos discípulos e agora ele fala isso aqui. Ide, portanto, preguem o evangelho. Né? Então, olha como é que ficaria mais fácil a gente entender o que Jesus falou. Se tivesse sido traduzido talvez assim, ó, continuem, assim como vocês já têm feito, porque começou no passado. Eles já tinham sido treinados e preparados por Jesus. Lembra da metodologia de Jesus? Os discípulos que estavam ali já tinham passado por tudo isso. Treinados, já estavam preparados para seguir a missão sozinho. Né? Então Jesus diz assim, ó, continuem, porque é uma ação que começou no passado. Assim como vocês já têm feito, porque estava no presente. Né? Como eu ensinei para vocês. Continuem formando novos discípulos e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até vocês alcançarem todos os povos da terra, e até eu voltar. Quando eu voltar, vocês param de fazer isso, porque eu vou voltar e todo mundo vai me ver. Enquanto eu não voltar, vocês precisam continuar essa missão. Uma missão que começou no passado, permanece no presente e vai ser até o futuro, até Jesus voltar.
Então, olha que coisa interessante que Jesus está dizendo nessa simples palavrinha, ide. Né? Ide. Ela quer dizer tudo isso aqui. Então, essa orientação, ela foi dada com amor. Né? Às vezes a gente entende que é uma ordenança bruta, né? Não, vamos, é obrigação. De certa forma, é uma obrigação, mas Jesus falou com tanto amor nesse momento, e é isso que a gente precisa entender. O evangelho ele deve ser pregado com amor. Né? Jesus ele sempre fazia isso. Então, deixa eu só me achar aqui. Então, nós que somos discípulos de Jesus também, nós precisamos dar continuidade a essa missão. Continuar ensinando e formando pessoas. Né? E entendendo que nós somos empoderados por Jesus para a gente fazer isso. Né? A gente pode pregar e ensinar o Evangelho, né, a toda criatura. Por quê? Porque Jesus disse que nós seríamos capazes de fazer esse tipo de coisa. Né? E o versículo 28, 18 diz exatamente isso, né? Que nós somos empoderados por Jesus. Né? Nós podemos fazer isso. Mas aí talvez você se pergunte assim, esteja numa crise aí, né, existencial, mas eu não conheço a Bíblia o suficiente para ensinar. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou formar? Eu não sou professor. Né? E aí a gente vai voltar para o início da mensagem agora. Lembra que Jesus ele pregava enquanto ele vivia, enquanto ele caminhava, enquanto ele saía de uma cidade para outra? Essa que era a forma de Jesus, né? Assim que ele costumava fazer as coisas, assim que a gente deve ser, assim que a gente deve fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do frade católico Francisco de Assis, que diz assim: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Né? Se você for ver, se você entender, Jesus ele ensinava também através de ações parabólicas, lembra? Adapta isso para a tua vida. O que eram as ações parabólicas? Jesus ensinava com seu jeito de fazer. Né? Ele dava exemplos. Eu vou fazer, vocês vão me ver fazendo e vão aprender. Ah, então eu não tenho como pregar porque eu não sei me expressar. Eu não sei falar tão bem, né? Eu não prego, não sei me... Né? Então o que você faz? Viva o Evangelho. Através do seu estilo de vida, de cristão, de verdade, você vai viver o Evangelho e vai ensinar para outras pessoas. Através de você, outras pessoas podem ver Jesus. Né? Então, lembre-se disso, olha, essa frase é fantástica. Pregue o evangelho, se for necessário, você fala. Né? Mas o evangelho ele precisa ser vivido. Isso é o estilo de vida. É isso que Jesus fazia. Né? Hoje é o tempo de mostrarmos quem realmente nós somos. Né? Como você vai sair dessa quarentena? Melhor ou pior? O que as pessoas que convivem com você têm a dizer a seu respeito? Você deixou a ansiedade e o estresse por estar trancado dominar a sua vida? Se alguém perguntasse quem você realmente é para a sua família, o que essas pessoas diriam? Elas responderiam que você se parece com Cristo e que você é um discípulo dele? As suas ações, o seu estilo de vida mostra que você é um discípulo de Jesus? Através do seu estilo de vida, você pode formar e ensinar outras pessoas? Jesus ele era um ser completo, ele sabia perfeitamente os 4 passos. Mas se você não sabe os 4, viva o Evangelho. Isso, para começar, talvez já ajude você viver de fato o Evangelho. Então, dependendo de como você respondeu essas perguntas aqui que eu acabei de fazer, né, você vai saber se tem vivido como Cristo e se as pessoas veem Jesus através de você. Agora, se as respostas foram negativas, significa que você ainda não está apto para ensinar. Mas nem tudo está perdido. Por quê? Você apenas precisa ler e aprender mais sobre Jesus. E se você mora nessa região aqui, ó, a Igreja Batista Bíblica do Boa Vista,
ela está aqui para te ajudar a aprender mais de Jesus, né? Ela está aqui. Então, assista os vídeos, assista as mensagens, né? Para que você aprenda a se parecer com Jesus, né? E entenda isso, né? Se você ainda não está apto para ensinar, é só estudar mais e aprender mais. Lembra, quando Jesus disse, ide, portanto, pregai o evangelho, ele falou para discípulos formados. Ali era uma festa de conclusão de curso, né? É um curso que durou 3 anos. Os discípulos caminhando com Jesus, aprendendo, estudando, lendo, se preparando. E agora Jesus diz, ide, portanto, e pregai. Só que não saber não é desculpa. Porque não interessa se você sabe muito ou se você sabe pouco. Você é discípulo, você tem que formar discípulos. Ovelhas formam ovelhas. Não é isso que tem esse ditado que a gente fala nas igrejas, né? Então a gente precisa formar discípulos. Se for só um, que seja só um, mas que tenha qualidade, você precisa saber ensinar. E se você não está apto, estude, se prepare e venha para a igreja. Agora não pode vir, né? Mas daqui a pouquinho vai poder vir para a igreja, voltar a estudar aqui, né? Então, se prepare, né? E entenda uma coisa, a atitude de estudar e de se dedicar só depende de você, a responsabilidade é sua, de mais ninguém. A gente, durante a nossa vida, às vezes a gente desenvolve essa péssima habilidade de jogar a culpa nas outras pessoas, né? Ah, minha vida está ruim, a culpa é de quem? Da mamãe, do papai, do marido, da esposa, não sei de quem, né? A gente sempre joga a culpa para alguém. Então, se eu não sei ensinar outras pessoas, pelo menos o básico, a culpa não é do pastor, do irmão da igreja, do fulano que eu não gosto da igreja. A culpa é sua. Nós, é minha, né? É sua. A gente que precisa estudar e se preparar para ensinar e formar outros, né? Esse período de quarentena é excelente para a gente fazer esse tipo de coisa. Você está em casa, a sua família está vendo quem você realmente é. Você pode ser um professor na sua casa, ensine o seu filho, a sua esposa, o vizinho, né? Perdoe também, aproveite, é um excelente momento para perdoar e para amar. Muitas famílias estão entrando em crise, né? Os índices de violência aumentaram, a violência doméstica tem crescido, porque as pessoas não sabem ficar em casa e se amar, né? Mas é possível, se você viver o estilo de vida de Cristo, você consegue impactar a vida das pessoas com amor. Recentemente eu estou lendo um livro chamado O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, de Augusto Cury. E é muito interessante o que esse homem fala, porque ele não é evangélico, né? Ele é um cientista, né? E ele fala algumas coisas do ensino de Jesus, da personalidade de Jesus, e ele não puxa a sardinha, né, o fogo para a sardinha de ninguém, de igreja nenhuma. Ele simplesmente fala de Jesus, da metodologia de Jesus, do estilo de vida de Jesus. E uma coisa bastante interessante que ele diz é que ele chega à conclusão que se Jesus chegasse hoje, se ao invés de Jesus tivesse nascido há 2000 anos atrás, e ele tivesse nascido hoje, em 2020, Jesus impactaria o mundo da mesma forma, em todos os sentidos, né? Jesus iria ter uma multidão seguindo Jesus de novo, né? Por quê? Porque Jesus sabia o que ele estava fazendo, não foi por acaso que ele veio aqui, né? E é interessante a gente ouvir, né, uma pessoa, um cientista que não é crente, que não é... Porque a gente não está querendo criar uma situação, né? O que a gente está querendo é mostrar uma realidade. Jesus impacta as pessoas, independente do tempo onde ele está, do lugar onde ele está e de quem seja. Ele sempre vai impactar. Mas essa declaração do Augusto Cury me deixou assim muito reflexivo. Eu pensei bastante. Por quê? Nós somos cristãos. Teoricamente, a gente prega o que Jesus pregava. Certo? Jesus não morreu, a gente crê que Jesus está vivo, sentado no trono do céu, lá do lado do Pai dele.
né? E que ele habita através do Espírito Santo em nossos corações. E que nós devemos ser espelhos de Jesus. Então, se Jesus impactaria o mundo ainda hoje, se ele viesse aqui, hoje, por que nós cristãos não estamos impactando? O que está acontecendo se o que a gente prega é a mesma coisa que ele pregava? Por que os índices de violência estão crescendo? Por que o evangelho está tão frio? A resposta é triste para essas questões, mas ela é real. É porque não estamos vivendo o evangelho de Cristo. Nos dias atuais, temos uma igreja que não se santifica, uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua e que faz dos templos apenas um clube social, que escolhe qual parte da Bíblia é sagrada e a que não é. Então, que tipo de cristianismo estamos vivendo? O nosso estilo de vida tem refletido o estilo de vida de Jesus? Queridos, a gente precisa viver o Evangelho. Viver, não basta só ler a Bíblia. Não basta abrir ela no Salmo 91 e deixar aberta em cima da mesa. A gente precisa ler e viver. Jesus dizia, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se a gente não vive, não põe em prática, não adianta, a gente não vai impactar nada. A gente não impacta o coração de ninguém, a vida de ninguém. Não é porque a gente precisa viver o Evangelho. Então, assim como Jesus fez, ele fazia o quê? Era simples. Ele ia andando de um lado para o outro, pregando e curando. É simples. No final das contas, é simples. Claro que ele se preparou, ele jejuou, ele orou, ele estudou. Você precisa fazer o mesmo se você quiser impactar a vida das pessoas. E no dia a dia, se você é um pastor, se você é um médico, se você é um motorista de ônibus, se você é um faxineiro, se você, não importa, um advogado, um dentista, não importa a sua profissão, não importa o seu jeito de viver. Se você se preparar, estudar a palavra, jejuar e orar, naturalmente o teu estilo de vida vai começar a se parecer com o de Jesus. E quando isso acontecer, você vai formar discípulos. As pessoas vão te seguir, não pelo que você é, mas pelo que Jesus tem feito na tua vida, através de você. As pessoas vão te seguir e vão te ouvir. E a nossa igreja vai poder impactar o mundo, como Jesus fez, ainda nos dias de hoje. Que essa quarentena você saia melhor, né? Que você não saia depressivo e abalado pelas coisas que estão acontecendo, mas que você veja a oportunidade de formar novos discípulos. Que o Senhor te abençoe e te encha de paz e entenda, que você possa entender que Jesus te empoderou, né, para que você tivesse condição de fazer isso, de levar o Evangelho. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Né? E ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos, que Deus abençoe vocês. Deus nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom demais e o Senhor nos guarda, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta em momentos difíceis e o Senhor disse que estaria conosco a cada dia, Pai, quando nós estivermos pregando, ensinando, vivendo e tendo um estilo de vida parecido com o Senhor. Então, Pai, que a gente aprenda a ensinar e evangelizar as pessoas, Pai. É o que eu te peço, Senhor amado. Abençoa cada filho teu que está tendo acesso a este culto, a essa mensagem, que eles possam ser impactados, Senhor amado, pela tua palavra. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa essa igreja, não deixe que falte nada para eles, dê sustentação, guarda, Pai, é o que eu te peço. Em nome do teu Filho Jesus, amém, Senhor.